Alô malta, sejam muito bem-vindas aqui ao canal. Hoje vamos tirar o dia para vos ensinar o dia. Aliás, não é só um dia, porque isto vai demorar 2 dias. Vou-vos ensinar a fazer pão de massa mãe. É uma das coisas que eu já tenho partilhado com vocês têm-me mandado mensagem. Entretanto, no último vídeo ou nos últimos vídeos eu perguntei-vos se vocês queriam saber como é que eu fazia o meu pão de massa mãe. Vocês disseram que sim, por isso, ou parte de vocês disseram que sim. Eu sei que isto não é não é propriamente um assunto que, isto é muito nicho, não é? Portanto, não é um assunto que vá ter interesse para toda a gente neste canal, mas queria na mesma fazer este vídeo porque eu sei que, como eu, há muitas de vocês que gostavam de fazer pão massa-mãe e este pão de fermento natural, e agora eu sinto-me confortável para fazer este vídeo. Há vários vídeos que vocês encontram na internet, há vários métodos também que vocês encontram na internet se vocês pesquisarem. Eu vou deixar aqui algumas das páginas que eu segui até agora, principalmente no estrangeiro, para começar a fazer pão de fermentação lenta ou de fermento natural ou pão massa-mãe. Isto tem assim vários nomes. Eu vou-vos deixar aqui alguns links aqui abaixo de canais de YouTube, também de sites que eu fui pesquisando também. A verdade é que eu já tentei fazer várias vezes ao longo dos últimos, 3 anos mais ou menos, fui fazendo várias vezes começar o método de início, ou seja, eu começo com zero, só farinha e água praticamente, e começo a partir daí a construir o meu fermento. A primeira vez que eu fiz, tinha um método que tinha, acho que era maçã ralada, depois tinha que coar o sumo da maçã, depois, enfim, aquilo era um método assim muito... Foi um método um bocado exaustivo, sinceramente, e eu, assim que me tornei mãe, deixei de conseguir tomar conta das coisas, não é? Da exigência que é o pão de fermentação natural, ou que eu achava que era o pão de fermentação natural, porque isso também acaba por ser um mito, que eu própria comprei esse mito, e então compliquei demasiado o processo. Hoje em dia, aquilo que eu faço é super simples e, eu faço isto de uma forma super natural, sem pensar muito, e vou seguindo um bocado a minha intuição também, e a verdade é que as coisas têm corrido bastante bem. Por isso, também queria partilhar com vocês um bocadinho este descomplicar deste processo, porque eu acho que há muita gente que não faz isto porque acha que é extremamente complicado, e eu também achava há uns anos atrás, porque o método que eu aprendi era realmente complicado. Aquilo que eu fiz desta última vez foi tentar descomplicar ao máximo, porque sendo mãe, eu tenho que fazer as coisas de forma a que isto não seja uma sobrecarga para mim. E antigamente eu estava sempre atenta aos horários e será que já está? Será que já fermentou? Será que... Enfim, agora eu não faço nada disso. Vou-vos explicar mais ou menos como é que... Mais ou menos não, eu vou-vos explicar exatamente como é que eu faço o meu pão. Vamos começar aqui pelo nosso fermento, que é o primeiro passo de todos os passos que nós temos que dar, é fazer o nosso fermento. Eu não sei se há aqui em Portugal pessoas que vendam fermento ou que doem fermento para fazer pão de massa-mãe. Eu fiz o meu próprio, porque também queria fazer o meu próprio, e fiz um método muito, muito simples. Basicamente, misturei farinha e água, numa consistência que já vos vou mostrar aqui qual é que é. Vocês têm que ter atenção também à farinha que estão a usar, têm que ter atenção à água que estão a usar. Eu, no meu caso, uso esta farinha de trigo T65 da marca Espiga. Para mim é a melhor farinha que eu já experimentei até agora. Já usei também farinha do Pingo Doce no passado, mas não tive muito bons resultados com essa farinha. Portanto, a própria farinha que nós usamos é importante, mas vão testando, testem com outras farinhas. Como encontro esta no Pingo Doce facilmente à venda, acabo por não testar outras. Já ouvi dizer que as farinhas do Mercadona são boas também, nunca experimentei, por isso esta é a farinha que eu uso sempre para fazer o meu pão de massa-mãe. E depois uso água filtrada, que também compro no Pingo Doce. Vocês podem usar água engarrafada também. Eles não recomendam a água da torneira, usar água da torneira por causa do cloro e assim de outras coisas que podem vir nessa água. Então eu uso sempre água filtrada para fazer, quer fazer o meu pão, quer para fazer o meu fermento também. E fui misturando sempre água e farinha. Relativamente às quantidades, eu não me guiei por quantidades. Aliás, eu ainda hoje, para fazer o fermento, eu não me guio por quantidades de farinha e água que coloco. Eu guio-me sim pela consistência, que já vos vou mostrar qual é que é a consistência que eu costumo fazer para garantir que o meu fermento está a crescer bem. E sinto que resulta extremamente bem. Porquê é que eu não me guio por quantidades? Porque antes de fazer este método mais intuitivo, eu comecei a seguir quantidades, mas via que a minha farinha ficava extremamente diluída com as quantidades que eles mandavam pôr. Eu acho que era 50% água, 50% farinha.
ou seja, partes iguais de água e partes iguais de farinha. E a verdade é que o meu fermento ficava extremamente líquido, não crescia, depois a água, depois aquilo ficava assim um bocado estranho, então eu disse, ok, não vou fazer assim, vou seguir pela consistência. Vi vários vídeos de qual é que devia ser a consistência correta para fazer o fermento e então foi assim que eu consegui fazer o meu fermento. Fui misturando água, farinha, cerca de, eu penso que foi mais ou menos 8 a 10 dias, mais ou menos. E a partir daí comecei a ter o meu fermento. Como é que nós sabemos que o fermento está pronto? Quando ele começa a duplicar de tamanho relativamente à quantidade original que nós fazemos. Quando ele começa a duplicar em 8 horas, 10 horas o tamanho, depende também um bocado da temperatura que está, depende se estamos no inverno, se estamos no verão, não é? No verão é mais fácil porque o tempo está mais quente e o fermento vai crescer mais rápido, no inverno vai demorar mais tempo, então temos que ver se ele duplicar, então chegou a hora certa de começarmos a usar o fermento. Todos os dias eu ia alimentando o meu fermento, ou seja, ia tirando uma parte daquela mistura de farinha e de água que eu fazia, colocava no recipiente, adicionava mais farinha, adicionava mais água, deixava no recipiente, depois ao outro dia voltava a fazer a mesma coisa, e então fui fazendo isto até começar a ter o dobro começar a duplicar então a quantidade de fermento, ok? Quando ele fermentava, aquilo atingia o dobro do tamanho daquele que tinha inicialmente. Pronto, e foi isso que eu fiz. Há muitas técnicas, como eu vos disse, há várias formas de fazer isto. Esta foi a forma que resultou para mim. Eu também comecei a fazer um Instagram de pão massa-mãe. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição, onde eu descrevo exatamente qual é que foi o método que eu usei. Portanto, vou deixar também aqui essa informação abaixo. E agora vou fazer ativamente o meu pão. Para fazer o meu pão, tenho aqui o meu fermento que guardo no frigorífico entre cozeduras de pão, ou seja, eu agora vou alimentar esta quantidade toda de fermento, vou colocar aqui neste tupperware de vidro. Vou colocar farinha, vou colocar água, ok? Também vai ser intuitivo, porque já tenho uma ideia mais ou menos de quantidade de farinha e de água é que eu tenho que colocar para ter depois fermento suficiente para guardar e fermento suficiente para fazer o pão. Então vou alimentar esta quantidade toda de fermento, vou deixar a fermentar até ele atingir o dobro do tamanho e quando atingir o dobro do tamanho, normalmente com esta temperatura demora cerca de 6 a 8 horas. Quando atingir o dobro do tamanho, está na altura então de nós fazermos o nosso pão de massa-mãe. Uma coisa muito importante é que nós não podemos deixar passar o pico do fermento. O que é isso? O fermento vai crescer até atingir um máximo. E quando atinge esse máximo, é a altura certa que nós temos para usar o pão. O que é que eu faço? Eu deixo que o fermento duplique de tamanho e uso para fazer o pão. Caso ele passe do pico de fermentação, ele começa a decrescer, vocês vão começar a ver que ele aumentou e depois começa a diminuir. E aí já não está bom para nós fazermos o pão, porque já fermentou demais, ok? Então isso é algo que nós também temos de ter sempre atenção, mas eu já vos vou mostrar tudo a seguir. Para já, vamos alimentar o nosso fermento, vou alimentar esta quantidade toda. Nem sei se meta aqui neste tupperware ou se meta neste... se calhar vou pôr onde? Deixem pensar, se calhar vou pôr numa taça, depois deixar aqui na taça também, mas se calhar vou pôr ali no tupperware que é para ser mais fácil para vocês depois verem o tamanho. Isto é o aspecto do fermento neste momento, aproximar-vos aqui um bocadinho, ele esteve no frigorífico cerca de 7 dias mais ou menos e agora vamos alimentá-lo e ele vai começar a crescer, ele já está aqui a borbulhar, eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas ele está aqui a borbulhar. Estão a ver? Ele também tem que ter este aspecto de borbulhar. E agora vou acrescentar mais ou menos a quantidade que tenho aqui de fermento, vou acrescentar farinha. E agora vamos acrescentar água também. Eu costumo acrescentar água aos poucos, ok? Vou misturando e vou vendo. Eu já vos vou mostrar a consistência no final. Estão a ver? Se eu vir que está a ficar demasiada farinha, eu vou e acrescento um pouco mais de água. Pronto, e esta é a consistência que eu quero para o meu pão de massa-mãe. Esta é a consistência que eu quero, ok? Para ele fermentar. Se ficar mais líquido, eu já sei que não vai fermentar tão bem. Se ficar com mais farinha, também fica seco demais. Portanto, temos que ter a consistência certa. Estão a ver? Esta é a consistência que eu uso. Pronto, em princípio vocês podem colocar aqui um tracinho, por exemplo, há pessoal que mete tracinhos, há pessoal que mete aqui um elástico à volta que é para saber quando é que o fermento duplicou. Eu vejo pelos dedos, mais ou menos, eu vejo que tem assim 2 dedos, portanto ele tem que estar
mais ou menos por aqui, eu vou vendo pelos dedos, mais ou menos por aqui, quando eu usar o fermento, ok? Eu sou extremamente descomplicada mesmo neste processo, porque senão para mim não dava para fazer isto. Então, pronto, é assim que eu costumo ver. Tenho mais ou menos aqui 2 dedos de altura, vou deixar agora esperar aqui que cresça mais 2 dedos. Para tapar o fermento, o fermento precisa de ar para crescer, então nós não podemos tapar completamente. Aquilo que vocês podem fazer é ou cobrir por cima com um pano, aquilo que eu costumo fazer é deixar a tampa do Tupperware ou então do frasco, depende, também às vezes costumo usar aqui estes frasquinhos e coloco assim a tampa só por cima, ou então costumo pôr a tampa do Tupperware por cima, assim só, e deixo agora aqui durante cerca de, enfim, vamos ver, 6 horas, 8 horas, depende um bocadinho da temperatura, mas é isto. Agora é só nós esperarmos que isto cresça e depois é fazer o nosso pão de massa-mãe. Um disclaimer que eu esqueci de fazer no início é que eu não sou pró a fazer pão de massa-mãe. Claro, há pessoas que sabem muito mais do que eu e que vão ter explicações científicas e, enfim, vão ter, não é? Vão ter muito mais experiência do que eu a fazer isto. Eu estou-vos a explicar como é que eu faço, está bem? Eu não tenho propriamente um método explicado e comprovado com outras pessoas que efetivamente isto resulta. Isto resulta comigo, é a minha experiência pessoal que eu estou-vos aqui a passar, está bem? Vocês façam a vossa pesquisa e tentem também. Eu acho que é sempre interessante nós experimentarmos e vermos coisas novas. Às vezes eu também tenho experimentado agora ultimamente com os restos do fermento, porque nem sempre eu uso todo, então há fermento que eu depois alimento e coloco no frigorífico para guardar, não é? Porque nós temos que guardar de umas vezes para as outras. E o resto eu ou uso em panquecas, por exemplo, ou uso, sei lá, em bolachas ou em bolos. Eu uso sempre, acabo sempre por usar e tenho andado a experimentar usar também este fermento para outras coisas e tem resultado bastante bem, fica muito bom. Pronto, agora vamos deixar isto aqui cerca de 6 a 8 horas, portanto neste momento são 10 horas da manhã. Portanto, lá para as 6 horas, 6, talvez um bocadinho mais tarde, 6, 7 horas, 5 e meia, 6, 7 horas mais ou menos, vamos começar a fazer o nosso pão de massa-mãe. Muito provavelmente, quando eu começar a fazer o pão, o Noah vai estar em casa, o que significa que ele vai estar aqui a fazer o pão comigo. E ele adora, e depois adora comer a massa, e é um filme, adora comer a farinha. Não sei bem porquê, mas ele adora farinha, ele mete na boca e faz não percebo, mas vamos guardar, voltamos a ver daqui a cerca de 6 a 8 horas, mais ou menos. Olá malta, são 17h20 e o nosso fermento está pronto. Como podem ver, ele está super ativo, está aqui super a borbulhar e agora vou começar a fazer a minha receita de pão de massa-mãe. Para a receita em si, eu costumo pesar, portanto eu uso mesmo... Deixem-me ver se eu vos consigo mostrar. Eu uso mesmo aqui uma balança e uso aqui uma taça de vidro normalmente. O próprio processo de fazer o pão é um processo que leva tempo, porque nós vamos ter que, apesar de não dar muito trabalho, é uma coisa que demora algum tempo, porque nós vamos ter que fazer vários tipos de dobras e misturar o sal, misturar a farinha, pois, enfim, vocês vão ver que vai ser um processo assim um pouco demorado, no entanto... vai valer a pena depois no final. Vou colocar cerca de 230, 240 gramas aqui do meu fermento. Como podem ver, ainda sobrou aqui bastante fermento. Eu vou só tirar um bocadinho depois para alimentar e deixar no frigorífico. É a forma que eu guardo o fermento. E agora vamos acrescentar a mesma quantidade de água, ou seja, eu tenho aqui 253 gramas de fermento, vou pôr 253 gramas de água e agora vamos misturar, é o passo a seguir, vamos misturar a água com o fermento. Agora, o passo a seguir é colocar a farinha, eu vou colocar mais ou menos 400 gramas de farinha. Eu nunca sou assim uma pessoa que mede as coisas aqui nas receitas assim mesmo à grama. E agora vamos misturar a farinha com a água e com o fermento. E a partir de agora já não preciso mais da minha balança porque eu já não vou pesar mais nada. Ok, a única coisa que eu vou acrescentar a isto vai ser o sal. E ainda não vai ser já, vai ser mais daqui a pouco. Nós primeiro vamos misturar a farinha com a água e com o fermento. Vamos deixar repousar cerca de meia hora. Eu também não sou muito rigorosa, às vezes é meia hora, outras vezes é 40 minutos. Depende um bocadinho, às vezes estou a dar banho ao Noah e eu tenho
um lembrete e o lembrete ativa e eu ainda estou a dar banho ao Noah, portanto nem sempre faço estes tempos que estou aqui a partilhar com vocês. No mundo ideal faria estes tempos, não é? Mas pronto, sendo que não estamos num mundo ideal, vamos fazer aquilo que é possível. Aqui nesta fase é importante que vocês misturem bem tudo, misturem a farinha com o fermento e com a água, portanto fique tudo muito bem misturado. Eu geralmente costumo misturar primeiro com a colher e depois vou à mão misturar para garantir que fica tudo bem misturado, porque a partir daqui nós não vamos mais amassar assim o pão. Vamos fazer assim algumas dobras que se chama stretch and fold, basicamente é esticar a massa e depois dobrar a massa sobre ela própria. Fazemos isso 4 ou 5 vezes a contar com a vez em que nós adicionamos o sal. Ou seja, eu não vou ter mais aqui a oportunidade de misturar bem a farinha com a água, com o fermento. Pronto, já está. Está assim, neste momento, estamos com esta consistência. Pronto, agora vou tapar, vou deixar meia hora, depois vou colocar mais ou menos meia colher de sopa de sal fino, meia colher de sopa rasa. Pronto, isto também é uma coisa que vocês podem ir explorando, depende um bocadinho dos vossos gostos, se vocês gostam de pão com mais sal ou de pão com menos sal. Eu costumo colocar mais ou menos meia colher, se calhar até um bocadinho menos do que isso, de sal fino, e eu a partir de agora vou-vos mostrar o processo todo até chegarmos à parte de o colocar no frigorífico. Agora vou esperar meia hora, vou fazer stretch and fold e colocar o sal, que já vos vou mostrar a seguir. Depois espero mais meia hora, stretch and fold, 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 depois espero uma hora e depois vou esticar a massa, vou enrolar sobre ela própria. Vou moldar já a massa para colocar numa taçazinha com um pano e um saco plástico para depois colocar no frigorífico e fica cerca de 8 a 12 horas no frigorífico antes de ir cozinhar. Pronto, e é isso que vai acontecer a seguir, que eu vou-vos mostrar a seguir que vai acontecer. Alexa, set a 30-minute timer. 30 minutes, starting now. Neste caso deixei a massa repousar cerca de 1 hora, mais ou menos, porque atrasei-me aqui no processo. Como eu vos disse, eu não sou assim super rigorosa nestes horários, mas tento mais ou menos cumprir. Estou aqui a adicionar o sal, a minha meia colher de sal, e é só colocar um bocadinho de sal por cima da massa, depois puxo um bocadinho de massa, estico o máximo que conseguir sem ela partir e dobro-a, e depois coloco mais um bocadinho de sal, rodo a massa e faço isto em toda a volta da massa 4 vezes, ok? Portanto, é como se eu estivesse a fazer de género de uma cruz na massa, e assim garanto que o sal está incorporado na minha massa. Para além disso, ainda vamos fazer isto mais 4 vezes. Agora vou deixar aqui a massa de repouso meia hora e vou repetir este processo mais 4 vezes. Vocês vão ver aqui ao longo do processo que a massa estica de uma forma muito mais fácil conforme vamos avançando aqui neste processo. Vão ver também que a massa vai mudar bastante de consistência e também vai ser muito mais fácil de esticar, deixa de se colar tanto às mãos. Se virem que a massa está a colar muito às vossas mãos, então molhem as mãos antes de começarem a fazer este processo, para a massa não ficar completamente agarrada, e depois chega a altura então de nós fazermos aqui o nosso processo para enrolar a massa antes dela ir ao frigorífico, e como podem ver ela também já aumentou de tamanho. Eu, entre o último stretch and fold e esta parte, deixei mais ou menos 1h30, porque entretanto fui deitar o Noah não queria adormecer e foi assim uma complicação, mas lá conseguimos. E coloco um bocadinho de farinha na bancada, tento fazer assim uma massa retangular, ou que o formato fique mais ou menos retangular, dobro de um lado, dobro do outro, enrolo e depois tento moldar para que a massa fique redondinha antes de ir ao frigorífico, que é para onde vai a seguir. Alô malta, acabamos agora de tirar aqui o nosso pão então do frigorífico. Ele ficou
mais de 12 horas, portanto portanto, com 14 horas no frio e eu agora vou, é assim, eu vario muito este horário, vai depender muito de como é que está a minha vida no dia a seguir, se consigo cozer logo de manhã, se cozo mais tarde, normalmente não faz assim grande diferença, aquilo que eu vejo é que se ele ficar um bocadinho mais fermentado também não há problema porque também fica mais fofinho, se bem que eu gosto do pão assim, um bocado consistente, mas pronto. Vou agora fazer exatamente aquilo que eu fiz ontem, antes de o colocar no frigorífico, vou fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, vou estendê-lo de forma retangular, vou dobrar de um lado, dobrar do outro, enrolar e depois vou moldar e depois vou colocar no forno. Entretanto, vou também, já tenho o forno a pré-aquecer e eu costumo colocar sempre aqui um frasquinho com água, porque ajuda muito a que por fora o pão não fique muito seco, ok? Porque tem vapor de água e tem umidade, então o pão acaba por ficar um bocadinho mais mole por fora e isso é o ideal porque eu não gosto muito do pão escaldado por fora. Então, vou fazer exatamente a mesma coisa, vou enrolar, vou pôr no forno e fica lá cerca de 40 minutos. Eu estou a pré-aquecer o forno na temperatura máxima que dá, que são 250 graus. Vou deixar 40 minutos no forno, ok? Pronto, isto são os passos seguintes, bora lá. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. Pronto, malta, aqui está o nosso pãozinho. Eu normalmente deixo que ele arrefeça completamente, ou seja, ele já está aqui há algumas horas antes de o cortar. Porquê? Porque senão as fatias vão ficar extremamente secas se nós cortamos com o pão quente, ok? E nós queremos que ele acabe de cozer perfeitamente. Eu fiz uma coisa diferente sem querer com este pão e o pão ficou muito bom também. Eu deixei a temperatura a 240, eu esqueci-me de reduzir a temperatura, então ficou a 240 graus durante 40 minutos dentro do forno e acho que resultou super bem, porque eu acho que nunca tive um pão a crescer assim de uma forma tão alta como este. Por isso, eu vou-vos deixar também a receita aqui abaixo, todos os passos que eu fiz, que é para o caso vocês quererem recriar. Mas pronto, este é o nosso pãozinho e já está pronto para ser congelado. Normalmente congelo sempre as fatias e vou tirando uma fatia sempre que necessário. E pronto, malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu sei que é um vídeo muito tipo nicho, mas é um vídeo que eu também gostava de deixar aqui gravado, até para mim mesma, se algum dia eu tiver dificuldades a voltar a fazer pão de massa mãe, Rita do futuro, se me estás a ouvir, pá, isto é simples, tu consegues fazer isto, está bem? Não, mas pronto, queria também deixar aqui um registro de como é que se faz pão de massa mãe, porque sei que também há pessoas e malta aqui no canal que gostava de começar a fazer, por isso se vocês quiserem começar a fazer, pá, força, é um ótimo pão para quem quer melhorar a digestão, é um ótimo pão para quem quer se ver livre de químicos, que não quer estar a consumir pão que não sabe muito bem o que é que lá tem dentro, porque às vezes o pão que nós compramos, nós achamos que é farinha, água e não é, tem outras coisas, não é? Então pronto, é um bom pão para quem quer também melhorar a sua saúde. Já li, não ouvi, mas li em muitos sítios que havia pessoas que até enxaquecas conseguiram curar com este pão, portanto, olhem, experimentem, eu espero que este conteúdo seja útil de alguma forma. Um grande beijinho e vou para